Olá, gente, estamos em mais uma edição do nosso podcast Revista Igaporã, nessa nova temporada do trabalho que a gente já vem desenvolvendo há cerca de 3 anos. Mas, como vocês sabem, no período anterior, nós fazíamos uma edição somente com áudio. Era um podcast no formato tradicional, somente com áudio, e nós paramos um tempo, reformulamos nosso projeto e reiniciamos agora com vídeo, que está sendo mais utilizado no meio, na internet, tanto no Brasil quanto no mundo. E nós optamos por trazer assuntos de interesse para a nossa região. A gente está aqui em Igaporã, mas a gente abrange toda a região, municípios circunvizinhos, né? Com o objetivo de levar temas de absoluto interesse da comunidade. Sempre temas que podem agregar conhecimento, agregar valores humanos a todos aqueles que nos acompanham. E hoje nós temos um prazer enorme, uma alegria de estar aqui com um amigo, um conhecido de longa data de toda a região, nosso amigo Dr. Rui Azevedo, que também, além de ser um médico, muito conhecido nessa divisa entre oeste e sudoeste da Bahia, também atua na política, é um intelectual, né, de longa data com movimentos populares, de atuação com movimentos populares, e é com grande alegria, grande prazer que nós recebemos nosso amigo Dr. Rui neste programa de hoje. Seja bem-vindo, Dr. Rui, a palavra está com você. Cristiano, boa noite. Satisfação muito grande poder estar participando pela primeira vez com você aí do Revista Igaporã. E dizer da felicidade, né, de poder falar para Igaporã, que eu digo sempre que Igaporã é minha segunda terra, porque, na verdade, é a terra de minha esposa, né, de Anacleia, e nós temos uma ligação muito forte com Igaporã. Igaporã foi a primeira cidade na qual eu trabalhei, quando eu me formei, né, e lá conheci a Anacleia, lá nós começamos a namorar, lá nós casamos. Meu casamento foi em Igaporã, certidão de casamento registrada em Igaporã. Então, eu tenho um carinho muito grande, inúmeros amigos, né? A exemplo de você, a exemplo de tantos outros, Valdir, a exemplo de tantas pessoas importantes do meu dia a dia, da minha família, da família de Cleia, né? Que são das minhas familiares meus também. Zezito, Vandilson, enfim, é tanta gente que eu fosse citar, passaríamos aqui a noite só citando. Então, é muito bom poder estar participando com você, dizer da alegria de também saber que você faz esse trabalho tão importante aqui para a região, dizer que realmente a comunicação pelas redes sociais transformou o processo de que as pessoas possam adquirir e chegar até o conhecimento, possa chegar à notícia do mundo inteiro. E nós não estamos restritos a Igaporã, né, Cristiano? A rede social, a rede mundial de computadores, as grandes mídias sociais e nos permite falar para toda a região da Serra Geral da Bahia, toda a região do sudoeste da Bahia, toda a Bahia, todo o Brasil e o mundo. Não é impossível que tenha alguém nos acompanhando em outros países hoje. Não é possível que não tenha alguém, eu tenho certeza que outras pessoas nos virão nesse podcast dessa noite, né? Então, eu quero dizer, a satisfação é toda minha. Estou aqui muito feliz de poder participar com você, viu? E dizer, assim, parabenizá-lo também por ter inovado, porque a gente sabe que uma coisa eram os podcasts feitos só com áudio. E uma transformação enorme, estupenda, foi o podcast com áudio. Por quê? As pessoas gostam de ver aqueles outros que eles conhecem na telinha, na telona, né? Colocar no computador, colocar na televisão e acompanhar. É muito bacana isso. Isso mudou realmente o processo de transformação de comunicação das rádios e até a coisa que a gente faz em casa, como você, estou vendo, fazer possivelmente no seu estúdio, em sua casa. Muito bacana isso. Ok, isso mesmo, doutor. Na realidade, não é nem um estúdio ainda, né? Que estou aqui num quarto, a gente improvisa. Quem está aí não está vendo, mas não faz ideia de quanto de improvisação está aqui ao meu redor para conseguir, ainda de forma precária, manter uma iluminação, um telefone amontado aqui, uma série de outros objetos, e para conseguir essa filmagem. Você falou uma coisa importante, a democratização da informação com a internet. Nós não estamos mais reféns das grandes estruturas que precisariam de muito financiamento, das TVs, não é? E o podcast com áudio, ele veio inicialmente para
trazer o modelo radiofônico, o modelo do rádio para a internet. As pessoas que baixariam o áudio, deixariam no telefone, em qualquer outro equipamento, um pendrive, e ouviriam os programas nos carros, por exemplo, né? Essa era a ideia. Só que a internet evoluiu. Hoje, qualquer smartphone, você faz o áudio e faz o vídeo com a mesma qualidade. E as gerações, principalmente as gerações mais jovens, elas não têm mais o costume de ouvir só o áudio, somente ouvir o áudio. Querem ver também ao mesmo tempo. E a gente está tentando, né, doutor? A gente está tentando prolongar, prosseguir, aprimorar esse trabalho. Vamos ter um estúdiozinho, com fé em Deus, a gente vai remando aqui aos poucos. Não é um trabalho com fins lucrativos, é um trabalho voluntário que a gente faz com muito prazer, e a gente vai colocando um pouquinho mais de amor, de recurso, de energia, para melhorar ainda mais a receptividade dos temas que nos sugerem e a exposição desses temas, né? Doutor Rui, é o seguinte, e aí, todos que estão nos assistindo, o tema de hoje é um texto que você colocou na internet. Eu, pessoalmente, fiquei apaixonado pelo texto na hora que eu vi. A forma sutil, a forma leve e com um forte toque de humor, respondendo aos ataques preconceituosos, xenofóbicos, até certo ponto bairristas, que o nordestino recebeu após essas eleições. Não é a primeira vez. Nós sabemos que desde 2014 isso acontece. Nós estamos sendo agredidos pelo resto do país por conta de uma ideologia, de uma posição política que nossa região adotou e continua como preponderante. Antes de iniciarmos nosso bate-papo, eu vou pedir licença ao senhor para que eu faça uma... Vou chamar de senhor ou você? Você, rapaz? Eu não sei nem porque é Já o costume do doutor. É você, com certeza você. Tudo bem. Então, antes que você inicie, nós iniciemos o bate-papo, eu vou fazer uma leitura rápida do texto, para quem ainda não tomou conhecimento, e a partir daí a gente trava o diálogo, né? O texto distribuído pelo Dr. Rui na internet teve como título Carta aos Insatisfeitos, de Rui Azevedo, diretamente da Bahia. Diz o seguinte: o tema não é novo e já foi abordado por Braulio Tavares e Ivanildo Villanova no Cordel Nordeste Independente. Mas, já que querem, vamos lá. Dividiremos o país conforme a votação de cada candidato. Ficamos com Minas Gerais, Amazônia, Pará, Amapá e os 9 estados nordestinos. Vocês ficam com os outros 13 estados e o Distrito Federal. Nós ficamos com Lula e Alckmin. Vocês ficam com Bolsonaro e Braga Neto. Podem ficar com Brasília e os palácios. Nós faremos de Salvador a nova capital administrativa, pois já tem experiência de ter sido a primeira do Brasil. Nosso palácio será o Tomé de Souza. O Supremo Tribunal Federal nós levaremos para Recife, onde existe a antiga Faculdade de Direito de Pernambuco. Ficamos com os 9 ministros do PT e nem precisa de completar, pois nenhuma votação terminará empatada. Vocês ficam com Nunes Marques e André Mendonça, e o presidente de vocês nomeia todos os outros. Calma, falta o legislativo. Vocês ficam com seus deputados federais e os senadores eleitos, nós com os nossos. A sede será em Belo Horizonte, afinal, mineiro é muito articulador. Aqui proponho umas trocas, no pau, sem volta. Vocês ficam com Arthur Lira e a gente pega Boulos. Vocês ficam com Rogério Marinho e nos dão Simone Tebet. A PGR será dividida ao meio, mas fiquem tranquilos. Gentilmente cederemos Aras e Lindora, para não afastar entes amados. A nossa PGR será instalada em Fortaleza, na Praia do Futuro, o Farol Velho e o Novo. Lembram de terra? Lembram de Terral? Assim, sutilmente roubaremos o subprocurador Lucas Furtado, sem trocadilho. Para não esquecer de misturar religião e política, vocês levam Divaldo Franco em troca e nos deixam o pastor Henrique. Na área cultural, vocês levarão enorme vantagem, mas podem ficar com todos os intelectuais do Agro Certo University Music, riscando os chifres no chão. A gente vai quebrando galho aqui com Alceu Valença, Caetano, Gil, Zé Cabaleiro, Lenine, Chico César e tantos outros. Podem ficar com Caxias como herói daí. Elevaremos aqui Zumbi e Dandara à condição de heróis nacionais. Podem continuar com seus milhões de hectares de milho, soja e algodão. Afinal, aqui também nós temos o oeste da Bahia, o sul do Piauí e o Maranhão. Produziremos ainda cacau, café, cana, feijão, cupuaçu, açaí, coco
boi, bode, frango, leite, minério de ferro e muito mais. A Amazônia, o maior bioma do mundo, será nosso, quase todo. Mas vocês terão um tiquinho, no Acre, em Roraima e em Rondônia. O Cerrado a gente já está dividindo. A Mata Atlântica nós daremos um pouquinho mais para vocês, para não ter tanto choro. Mas a Caatinga é toda nossa, nem vem. As montanhas e cachoeiras de Minas e da Chapada Diamantina já têm dono. Fiquem quietos. Assim como os Lençóis Maranhenses e o Parque das Sete Cidades no Piauí. Belo Monte e Giral, Tucuruí, Furnas, Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso e Xingó serão nossas. Mas, por enquanto, não cobraremos royalties e nem deixaremos os irmãos no escuro, se é que ainda enxergam. Também podemos trocar por combustível, mas se vocês não quiserem, compraremos baratinho da Venezuela, pois chegará rapidinho ao porto de Pecém, no Ceará. A maioria das tribos indígenas e quilombolas serão nossas. As trataremos como merecem e não lhes roubaremos as terras. Garimpeiros, pescadores, madeireiros e caçadores ilegais serão devolvidos a vocês com todo prazer. As armas e tralhas serão empilhadas na noite da grande fogueira. A imprensa terá total liberdade pelas bandas de cá. Sabem como é? Uma imprensa livre é o é da coisa para uma democracia plena. Vocês serão sempre bem-vindos para as nossas praias de eternas águas quentes. Tragam os bolsos cheios de dinheiro, pois será cobrada taxa extra por cada desaforo e não se esqueçam do cartão de vacina. Podem ficar com a bandeira, a nossa será de Minas Gerais. Só mudaremos a frase, a liberdade talha, mas não falha. O hino também é de vocês. Adotaremos o hino do Senhor do Bonfim, executado por uma orquestra de frevo. A nossa data da independência será mudada para 30 de outubro de 2022. Para finalizar, estamos aceitando solicitação de nacionalidade até o final de 2023, sem muita burocracia. Após esse prazo, será muito mais difícil. Ah, estava me esquecendo. O Ciro está indo com o brinde. É esse o texto. Excelente. Olha, a primeira vez que eu li, eu sorri demais, de uma forma alegre, leva esse tipo de instrução a quem não tem muito conhecimento. Doutor Rui, como veio a inspiração? Como deu aquele start, aquele insight, como dizem na psicologia, para correr ao papel, ou foi ao teclado, provavelmente, estamos indo no século XXI, e montar essa preciosidade, né? Que é essa crítica em tom de brincadeira a um assunto sério e preocupante na realidade. Cristiano, meu amigo, eu gosto de brincar um pouco com as palavras, né? Eu gosto de escrever, eu tenho algumas produções literárias, já tive algumas coisas que foram transformadas em músicas por alguns companheiros, alguns parceiros. Tenho aí 2 músicas que foram gravadas já por artistas, cantores profissionais, tem 2 que estão no Spotify. Então, assim, eu gosto de escrever, na verdade. E sempre quando estou com tempo livre, e assim, eu tenho cada vez tentado buscar ter mais esse tempo livre, eu tenho escrito, né? Tem um projeto, inclusive, de um livro que eu estou tocando já faz algum tempo. Mas, enfim, a inspiração para esse texto específico, ela veio depois do segundo turno, né? A gente sabe, como eu disse, que essa temática de que o Nordeste ele é responsável pela eleição do PT já aconteceu desde a eleição de Dilma de 2014. Nós, naquela ocasião, sofremos barbaridade também. E isso continuou, né? Isso, na verdade, traz em si um preconceito muito fundamentado, um preconceito que a gente diz que é estrutural na sociedade brasileira. O racismo e o preconceito no Brasil, eles são estruturais, não são de ocasião. Pensa tristemente quem diz que acha que é de ocasião, por conta de um resultado eleitoral, por conta de uma situação qualquer outra, como, por exemplo, votação de uma lei, conquista de algum direito. Então, a gente vê o preconceito e o racismo se manifestando, mas eles são estruturais e arraigados na sociedade brasileira, e isso advém desde o período do Império, não é nada novo, né? Nós fomos o último país do mundo a romper com o lacre da escravidão, oficialmente, mas ela se prolongou por mais de um século
na sociedade brasileira, mesmo após a abolição da escravatura. A gente sabe muito bem disso. Você que é professor, eu tenho certeza que você tem tudo isso, e já discutiu isso, inclusive, no podcast aí com alguns outros companheiros. Então, isso fez com que eu disse, bem, na verdade, nós temos que ter muito cuidado e dizer o seguinte, Rui, você queria que o Brasil fosse dividido dessa forma? Absolutamente não. Eu sou uma pessoa que é um país unido, um país gigante como o nosso, um país grande, um país multicultural, um país com múltiplas facetas climáticas, com múltiplas situações de condição de possibilidade de terras agricultáveis, um país sem grandes tragédias naturais. Então, esse país é uma bênção que nós estamos tendo nascido aqui. É uma bênção para todos os brasileiros, né? Infelizmente, uma parte desse país foi colonizado por descendentes europeus, ou felizmente, e eles migraram para a região sul, e desde sempre se acharam superiores a nós, que somos uma raça aqui nordestina miscigenada, né? Uma mistura de pretos, de pardos e também de parte de europeus, de brancos também, e formamos essa mistura tão gostosa, essa mistura tão interessante, essa mistura tão cativante, tão cheia de cultura, tão cheia de ginga, tão cheia de molejo, tão cheia de inteligência, e somos nós, nordestinos, especificamente. Então, quando eu digo que eu não quero um país dividido, porque eu acho que nós temos uma nação tão rica, com tanta potencialidade para todo mundo, que eu quero esse país unido agora unido em torno de princípios, unido em torno do respeito, unido em torno do amor, unido em torno da solidariedade e da compreensão, né? Sem preconceito de nenhum tipo nem preconceito de cor, nem de religião, nem de classe social, né, nem de opção, nem de preconceito de identitário, enfim, eu quero um país pleno. Mas essas manifestações, elas, claro que ela está restrita a um pequeno segmento dos sulistas e também de algumas pessoas do Sudeste, mas é um pequeno segmento que faz barulho, porque ocupa as redes sociais, né? E isso nos atinge. E eu, portanto, assim, quarta-feira, depois de ouvir, após o segundo turno, 2, 3 dias de agressões, eu, chegando aqui em casa, falei, bom, vou escrever esse texto. E fui colocando o texto, e a coisa veio na minha cabeça, eu fui lembrando de uma coisa, de outra e tal. E, assim, cerca de 40 minutos eu estava com o texto pronto. Coloquei na internet, inicialmente para uns grupos bem específicos de pessoas do WhatsApp, que eu só tenho um WhatsApp. Aí, de repente, essas pessoas multiplicaram nas suas plataformas e daqui a pouco ganhou o mundo, rapaz. Por incrível que pareça, eu acabei que recebi retorno dessa publicação dos Estados Unidos, de países estrangeiros já, da Inglaterra, da Espanha, de Portugal. E aqui do Brasil, de todas as regiões. Então, assim, já foi muito bem visualizado. E eu, Cristiano, então, assim, quero chamar a atenção para uma coisa que a gente não pode nunca abaixar a cabeça. Nós, enquanto nordestino, eu acho que nós temos aqui essa nossa busca de voltar a votar por um governo que é um governo de uma inserção social muito grande. Nós temos razões e razões de sobra, que se os nossos irmãos companheiros, se os nossos brasileiros do Sul pudessem nos ouvir, ou conhecessem um pouco da história do Brasil, eles sabiam por que a gente vota no PT e por que vota em Lula. Porque, historicamente, nós somos realmente relegados a como se fosse uma sub-raça e uma região esquecida. E nós tivemos oportunidades, durante os governos petistas, de receber investimentos aqui que transformaram a nossa região, a ponto do Nordeste crescer, né, mais do que a média nacional durante todo esse tempo. E após o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff, e, sobretudo, a partir de 2018, com a ascensão de Jair Bolsonaro, todas essas políticas que foram direcionadas para o Nordeste brasileiro, para essas regiões mais carentes do país, elas foram liquidadas, elas foram anuladas pelo governo federal, exatamente porque
ele que absolutamente não fez política nesses 4 anos, ele só ficou pensando na sua reeleição e fazendo maldade e perversidade com a população brasileira, ele fez questão de retirar recursos, de fazer com que essas políticas públicas muito bem estabelecidas fossem abandonadas. Então, nós temos razões de sobra. Aqui a gente recebeu muitas universidades, aqui a gente recebeu muita luz para todos, muita água para todos, aqui a gente recebeu muitos corredores rodoviários, aqui a gente recebeu a transposição do Rio São Francisco, aqui a gente deu oportunidade para que as pessoas, os pretos, os pobres, os periféricos, ingressassem na universidade pública, transformassem a sua realidade e a realidade das suas famílias e das suas comunidades. Então, isso tudo não foi mérito, isso tudo foi única e exclusivamente oportunidade, e essa que eu acho que é a palavra-chave. Então, assim, nós temos, de fato, razões para voltar e para querer muito fortemente que o governo do Partido dos Trabalhadores ou governo de inserção social retorne para a nossa pátria. Então, assim, Cristiano, eu fico muito tranquilo de dizer isso, porque eu queria, de fato, poder, e já tive a oportunidade de conversar com alguns sulistas, mas, infelizmente, a gente tem que dialogar com quem quer dialogar. Quem não quer dialogar, a gente não pode dialogar. E tem um detalhe fundamental, Cristiano, que eu acho que o que essas pessoas não aceitam, mas é a mais dura e a mais forte e a mais importante realidade. O voto meu, Cristiano, o voto seu, o voto do nosso trabalhador rural, do nosso morador de favela, o voto do nosso preto, o voto do nosso LGBT, tem o mesmo valor do que se diz cristão branco de olho azul do sul do país. Não tem como eles quererem que o voto deles seja 2-1. Nosso voto é absolutamente igual e tem o mesmo valor e o mesmo significado. Eu acho que isso é o que deve ficar importante, né? Então, a maioria do povo brasileiro escolheu um projeto, escolheu um projeto de governo, e isso precisa ser respeitado e precisa ser considerado como o processo vencedor. É uma luta, há um grito geral de quem dá essa minoria cada vez menor, é uma minoria que está mirrando a cada dia de que não pode aceitar o resultado da eleição. Mas é contraditório, porque gritam por democracia e querem ferir profundamente, gravemente a democracia, questionando um processo que foi tão claro, tão transparente e aberto à investigação de todos, né? Uhum. Pois é isso mesmo. E se você observar, no texto que eu escrevo, eu procuro até brincar um pouquinho, como você disse, com um humor sarcástico ali com algumas coisas, porque eu tenho certeza que Muito tem bom. muitos intelectuais ali, bolsomínios, que eles não conseguem, talvez, entender determinadas circunstâncias ali do texto, porque realmente são pessoas que não se preocupam com a cultura nordestina, não sabem, por exemplo, quando eu digo, conhece o Terral é uma música dos anos 70, de Ednardo, lá do pessoal do Ceará, que era Ednardo, Belchior, Amelinha, Fagner. Então, assim, é uma música muito bacana, onde ele diz, eu sou a nata do lixo, eu sou o luxo da aldeia, eu sou do Ceará. Então, assim, são coisas muito interessantes, né? E brincam com aquela história do farol velho novo, para ver se trazia e depois eu falo da luminosidade, para ver se a gente não vai cobrar para iluminar a cabeça pensante dessas pessoas. Eu relembro ali um livro muito importante, que é A Noite das Grandes Fogueiras, que narra a trajetória da coluna Prestes, foi escrita por um jornalista que trabalhou na Rede Globo durante muito tempo, do Domingues. Então, assim, é um texto que brinca um pouco com as coisas, mas tem um fundo ali filosófico importante, eu acho, né? Então, é isso, né? Informativo, extremamente informativo. Detalhes históricos, geográficos, econômicos, culturais, você fez uma síntese perfeita. Inclusive, nós vamos deixar depois, aqui na descrição do vídeo, no YouTube, o texto vai ficar lá integral para as pessoas terem contato, aqueles que não tiveram ainda. Um ponto interessante você citou, doutor Rui, sobre a questão do conhecimento da história nordestina. Você prefere que perceba que bastante desse preconceito, ele está originado claramente no desconhecimento, justamente pelo PT
ter investido no Nordeste, não é que investiu mais no Nordeste do que nas outras regiões, é porque investiu mais no Nordeste do que historicamente era feito por outras gestões. Então, o que acontece? Esse investimento é tido pelo pessoal que hoje grita de forma preconceituosa como uma fonte de preguiçosos. O pessoal do Nordeste acostumou a cruzar os braços e viver das bolsas do governo. Mas nós sabemos, como você bem deixou claro, que esse investimento ele se multiplicou aqui dentro mesmo. As pessoas utilizaram isso para o crescimento pessoal, o crescimento econômico, as faculdades vieram, as famílias investiram, colocando os seus filhos, aproveitando a oportunidade. Então, em vez de gerar uma legião de preguiçosos dependurados no Estado, gerou uma legião de empreendedores, maiores ou menores, com esses recursos que, na realidade, não foram dados, foram retornados para o povo, que é quem gera o recurso, não é? Perfeitamente, a sua colocação é mais que perfeita. E, Cristiano, dê um detalhe, assim, na verdade, Bolsonaro deu um calote nos seus eleitores. Se você observar, um dos motes da campanha de 2018 era: eu vou acabar com os preguiçosos que recebem o Bolsa Família. O que acontece? Ele não só não acabou, como ele fez um maniqueísmo no processo eleitoral, lançou uma PEC, que é uma PEC inconstitucional, que foi a PEC do auxílio emergencial, né? Dentro do processo, do período já de eleição, que foi dentro dos 90 dias, uma PEC ilegal, portanto, e essa PEC não só manteve o programa, como tentou usurpar o nome do programa, mudou para Auxílio Brasil, e elevou o valor, né, bem mais do que ele era repassado no período do governo do presidente Lula. Então, todos os processos que ele disse que ia romper, que ele não teve peito para romper. O que ele pode romper, ele rompeu. Rompeu mesmo, ele aniquilou as universidades públicas, né? Ele tentou acabar com o Enem, ele tentou acabar com o ProUni, tentou acabar com o FIES, mas a resistência à luta dos estudantes brasileiros, da sociedade brasileira, falou: ó, o buraco é mais embaixo. E ele buscou, eleitoralmente, né, nesse último suspiro, né, jogou aproximadamente, aí, a início, diziam 42 bilhões de reais ao elevar o valor do Bolsa Família para R$600, mas não manteve essa previsibilidade no orçamento de 23. Então, ele cometeu mais um crime, mas era mais um estelionato eleitoral, né? Ele achou que fosse ganhar a eleição, e aí, ó, deixei 400, depois não vou cumprir 600, vou botar 400, vou alegar que não tenho recurso. Ele tinha convicção da vitória, né? Só que outra PEC também, que foi uma PEC inconstitucional, que foi a PEC do combustível, né, que tirou recurso do Estado, recursos importantes da saúde, da educação, da segurança pública dos estados, para também tentar virar o jogo, né? Fato é que, como o Lula disse, a frente de Lula foi muito menor do que ela de fato seria se o jogo tivesse sido jogado, né, com os adversários, nas mesmas condições, né? E ele usou e abusou da máquina pública, colocou 19 bilhões para 2023 na mão no orçamento secreto. Esse ano de 22 foi 14 bilhões, né? O escândalo do tratoraço, uma série de situações para comprar o seu não impeachment, né? Para que não seguisse o processo de impeachment. Mas, enfim, o povo brasileiro deu resposta, né? Tem passado vergonha, sumiu desde o dia 30 de outubro, ninguém sabe onde é que está, falou durante uns minutos, depois de 45 horas de silêncio. Então, e além do mais, ainda fomenta, né, essas manifestações que, como você já tocou aí, Cristiano, manifestações absolutamente antidemocráticas, né? Totalmente. Ilegítimas e ilegais, porque você reivindica quebra de questões basilares da democracia brasileira. E você está incorrendo em crime, ó, um ou outro é crime. Agora, eu ouvi um jurista, doutor Rui, comentar o seguinte, que nessa campanha, as estratégias e as quebras de regra por parte da campanha de Bolsonaro, ele aniquilou a justiça eleitoral como órgão atuante, realmente, órgão que nós podemos confiar em um processo como esse, complicado. Porque ele foi quebrando regras à medida que a campanha foi avançando e não houve qualquer medida contra, né? A medida foi adotada pelo povo. Doutor Rui, nós estamos chegando no tempo que nós combinamos, então vamos querer esse bate-papo por 2, 3 horas, seria excelente.
mas eu quero deixar aqui um convite para a gente voltar a discutir essas questões em outras edições, se dependendo da sua agenda, o seu quanto é corrida, para a gente levar mais informações e trazer desse grande conhecimento e experiência acumulada por você na vida profissional, na vida política, na vida pública, né, da nossa região. Eu pediria a você uma mensagem final, no sentido de que o seu texto apontou o problema, usou do humor, do sarcasmo, para dar uma resposta, né, sobre fatos reais. Porque quem critica o Nordeste é como se não existissem essas coisas boas, vamos colocar assim, que nós temos. Como podemos superar isso? De que forma podemos superar esse problema, tanto entre os nordestinos, como forma de responder ao fato, como entre os não nordestinos, essa minoria que ainda participa das agressões. Como podemos superar isso? Cristiano, eu acho difícil a gente romper completamente, porque, como eu já disse, está enraizado na sociedade brasileira desde o tempo do Império. Mas o que a gente precisa fazer é exatamente cada vez acreditar nas nossas potencialidades. Nós, nordestinos, somos fantasticamente inteligentes, né? Não é à toa que a gente tem um presidente oriundo de uma região muito árida, na região de Caruaru, lá de Garanhuns, um nordestino que migrou com a sua mãe pobre, com 7 filhos, né? E se tornou pela primeira vez o único homem desse país a ocupar o cargo da presidência por 3 vezes. Um homem que hoje, né, recebido no Egito, lá na COP27, como grande líder mundial que toca no assunto da fome, da miséria, da guerra, da exploração, que toca no assunto do meio ambiente tão fundamental. Então, eu acho que nós temos que cada vez nos reafirmarmos como um povo rico, culto, dinâmico, trabalhador e determinado a alavancar o desenvolvimento desse país. Porque isso que nós somos, é para isso que nosso destino foi traçado. Pode ter certeza que o Nordeste vai ser a grande redenção da pátria nesses próximos 4 anos. Nós vamos crescer mais uma vez, mais do que as demais regiões do país. É isso aí, Cristiano. Eu quero dizer da minha satisfação, viu? E poder voltar a discutir com você. Eu gosto muito do tema meio ambiente, eu sou mestre em saúde e ciências ambientais. Meu mestrado é nessa área e eu adoro muito discutir também temas ambientais, de desmatamento, de poluição, de doenças relacionadas ao meio ambiente. Eu gosto muito disso também. Então, estou pronto para a gente poder participar. Já estou anotando como futura pauta para uma conversa. E também o seu livro. Você falou que está fazendo um livro, está em construção. Também não me esqueci, não. Estou anotando aqui como futura pauta. Doutor, obrigado demais pelo carinho, pela cordialidade e atenção em nos atender. Assim que estivermos com o programa no ar, vamos lhe passar o link, vamos convidar o pessoal para assistir. E eu quero saber se, ao recebermos questionamentos ou mensagens, se nós podemos lhe encaminhar para ter uma devolutiva para aqueles que assistem com alguma dúvida, não é? Com certeza, estou à vontade. Você tem aí meu WhatsApp e também posso lhe mandar depois o e-mail, que é mais fácil para a gente, às vezes, responder por e-mail. Eu te agradeço, viu? Imensamente. Muito obrigado. Um abraço para todos as pessoas que nos acompanharão por esse podcast. Dizer que fiquei muito feliz, e feliz pela sua iniciativa, e dizer que é assim que a gente vai rompendo as barreiras, viu, Cristiano? Realmente, essa comunicação pelas mídias sociais é um dos fatos que transformou a humanidade. Vamos sabê-la usar sempre para o bem, sempre para o amor, sempre para a construção, sempre para o desenvolvimento. Perfeito. Agradeço demais e já vamos deixar encaminhado uma próxima conversa. Logo, logo. Obrigado, doutor, e boa sorte e sucesso. Para nós todos.